Vamos falar de Position Trade? Como todos os domingos eu estou aqui trazendo uma outra visão para que você possa sair dessa caixinha de ficar operando uma única forma. Nem que seja operando somente o Position Trade. Saia disso. Vamos operar outras modalidades. Vamos operar o Day Trade, vamos operar o Swing, vamos operar opções, vamos fazer investimentos com o lucro que a gente alcançar nessas modalidades e por aí vai. O que eu quero que você pense, o que eu estou aqui te cutucando, né, te provocando a pensar, é que não dá para ficar preso numa única fonte de renda, numa única forma de fazer dinheiro. Porque se essa forma sofre uma intervenção, sofre uma interferência política, uma interferência econômica, local, mundial, global, não importa, esse ativo pode sofrer aí um momento de paralisação, pode ficar andando de lado por muito tempo, como foi 2012 até 2014, 2015. Então, são situações onde a gente pode, talvez, não ter mais aquela renda que a gente consegue. Qual a vantagem de operar outras coisas, fazer outros negócios? Porque quando está ruim, você começa a olhar o outro. Quando não, você já está tão acostumado a olhar esses outros modelos de negócio que você faz day trade de manhã, swing à tarde, position final de semana e seus investimentos uma vez por mês você está fazendo a calibragem dele. Então isso te dá aí uma possibilidade de ter várias fontes de renda, não depender de uma única fonte de renda, como por exemplo o day trade, que é um dos mais difíceis emocionalmente falando. Você fica ali à mercê de condições não só globais ou micros ou macros, enfim, mas condições pessoais para poder ter êxito. Essa é uma situação que às vezes não dá para contar, não dá para a gente depender. E isso daí me obriga a falar com você, porque eu quero o seu bem. Então hoje nós vamos falar do Ibovespa, do dólar, do milho, do boi, de alguns ativos que eu sempre trago aqui para vocês, de índices americanos e também de Bitcoin e Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para não bugar, para não complicar ou para descomplicar o seu formato, a sua maneira de atuar no mercado, o seu modelo de comprar e de vender, a forma que você vai trabalhar sem problemas emocionais, sem ter aquela ai meu Deus, será que vai subir, será que vai cair? Não, essa é a ideia que eu trago aqui para você, não ter esse tipo de sentimento. Então fica aqui, nós já vamos começar a dar alguns exemplos sobre a ótica do F34, que é o indicador que eu opero, e também da Tilson, a qual eu tenho muito prazer em trazer para você de forma gratuita. Vamos aqui que vocês vão entender como que eu olho o mercado. Estou aqui já com o Ibovespa e nele a gente pode observar que eu já desenhei esse retângulo aqui branquinho, né, há muito tempo mesmo. Quem acompanha o canal já está chateado de ver eu falar isso aí, mas o cenário é esse. Muito tempo eu desenhei e disse que o preço ia ficar preso dentro dele. E ele está preso aqui dentro, não consegue sair. O que a gente faz? Nada. Então a gente olha aqui o MACD, há muito tempo também eu desenhei esses pontinhos vermelhos aqui, onde eu sinalizei uma divergência de alta que o MACD estava apontando. Então dificilmente ele iria subir. E o MACD já vem cedendo, caindo, vindo aqui próximo do eixo zero. É só você dar uma olhadinha ó, nesse topo e nesse topo, que você vai ver aqui que esse topo aqui é mais baixo, né? Fazendo uma linha aqui para baixo e aqui fazendo uma linha para cima. Isso me denota aí uma divergência, mostrando que o preço nessa época, aqui nessa situação aqui, não tinha muito ímpeto ainda para continuar subindo, essa subida toda que ele já veio perfazendo aqui. E isso me gerou aí sempre o alerta para vocês que me seguem desde quando eu iniciei o canal, no ano passado, né? O ano retrasado, 2021. Olha, o canal comecei em 2021, enfim. Aqui é uma situação lateral, né? A gente está visualizando isso aqui, já venho falando há muito tempo, então não tenho nada para fazer, porque o indicador, que é o F34, o indicador que eu utilizo, ele está aceso verde, mas ele já veio de um aceso vermelho, verde, vermelho, verde, e isso daqui está me sinalizando uma consolidação. E o MACD, conforme estou dizendo, ele tende a vir buscar aqui o eixo zero e depois passar para baixo dele, e lá embaixo sim iria fazer esse gatilho de compra aqui, lá embaixo, bem abaixo do eixo zero.
O preço pode até não cair, ficar preso dentro dessa consolidação que eu estou falando aqui. Mas o MACD vem caindo devagarzinho, devagarzinho. Quando ele estiver aqui embaixo, aí sim a gente vai procurar por compras. Hoje está feio, está bem ruim de fazer qualquer operação aqui, porque quando ele está consolidado assim, quem é seguidor de tendência, como eu, quem tem indicadores que seguem tendência, como eu, não ganham dinheiro, porque o preço fica muito errático, faz coisas muito diferentes do que é a tendência, né? Aqui ele fica, vai para cima, vai para baixo, e aí não dá para operar. Então, o Ibovespa é essa situação. Vamos falar aqui do dólar futuro. Já o dólar, a gente visualiza aí que ele também tinha esse desenho nesse retângulo, mas perdeu aqui para baixo. Isso meados de 2022, eu fiz um vídeo demonstrando, né? Eu tracei esse risquinho aqui, todo mundo já está cansado de saber. Eu tenho esse topo aqui como topo, se rompido, se perdido aqui para cima, eles assumem novamente uma tendência de alta, mas agora ele está em tendência de baixa. Ele já veio fazer o terceiro teste aqui, ó. Esse candle com esse grande rabicho aqui para baixo aqui, foi o teste desse fundo, ou seja, ele já veio testar aqui este fundo uma, duas e agora pela terceira vez. Para mim, ele volta aqui para cima, na zona bipolar, e tende a jogar uma outra perna para cá. Se perdido, aí sim ele vem trabalhar dentro dessa zona achurada aqui, que eu já desenhei há muito tempo. É só voltar aí os vídeos, vai na maratona que tem aí, tem uma playlist aí que chama Position Trade com análise semanal. Qualquer vídeo que você assistir, você vai ver isso aqui desenhado. É só andar aí bastante vídeo para trás, talvez você vai até achar o dia que eu desenhei isso daqui, falando que o dólar ia vir até aqui. Ele veio bem pertinho 3 vezes, não adentrou, mas é isso. Estou esperando mais uma outra pernada aqui, a não ser que ele passe para cima dessa situação aqui que eu já desenhei aqui também, passando aqui para cima, aí eu mudo o meu cenário. O MACD está já um pouquinho abaixo do eixo zero, que denota que ele... Perceba, quando ele veio aqui nesse eixo, o MACD estava aqui em cima. Aqui de novo, testando aqui, ele estava mais para cima. Mas agora ele veio pela terceira vez, o MACD já está aqui mais embaixo. O que denota que a força dele de vir para baixo vem diminuindo. De acordo com o que o MACD vem caindo, a força dele vem se esvaindo. Beleza? Não sei se deu para entender esse raciocínio, mas tem um vídeo aí no canal, chama Como eu opero o MACD nessa configuração. É só procurar aí. Como eu opero o MACD, como eu leio o MACD, alguma coisa assim. E eu explico direitinho como eu faço essa leitura do MACD. Vale muito a pena. Não sei o que você está esperando que você não viu ainda. Falado do dólar, falado do nosso amigo Ibovespa. Vamos ver como é que está o Dow Jones. Então o Dow Jones tem aqui também com o F34. A gente consegue observar uma situação interessante. O MACD vem de uma situação muito alta. E aí se a gente puxa aqui, ó, para ver lá para trás, né? Ele nunca teve nesse patamar aqui. Vamos ver se consigo desenhar uma reta bem retinha aqui. Ó. Até lá embaixo. Olha onde ele esteve aqui, nessa altura. Em 2008, que foi aqui, olha a altura que ele esteve. Então foi uma altura mais ou menos aqui. Agora olha só, em 2022, a altura que ele está. E ele já vem cedendo. O que eu espero do MACD? Eu espero que ele venha pelo menos até o eixo zero aqui. Então, se ele tem que vir até o eixo zero, significa que o preço tem que cair. Porque o MACD é derivado de médias, né, do que o preço faz. Se o preço começar a subir, o MACD também vai subir. Então, como ele está vindo de um patamar bem alto, para mim ele tem que vir no eixo zero. Para ele vir no eixo zero, o preço tem que cair. E se o preço tem que cair, obviamente o preço não vai subir, né? Gostou dessa análise? Não tem análise melhor que essa. Se o preço tem que cair, obviamente ele não vai subir. Mas eu já desenhei aqui para você, ó, este retângulo. Neste retângulo dá para você perceber que ele fez um fundo aqui, passou para cima, rasgou a zona bipolar e deixou um topo aqui. Quando ele faz esse tipo de movimento, faz um novo fundo e faz um novo topo, cruzando a zona bipolar, eu já logo desenho esses dois pontos aqui de baixo do fundo e esse ponto aqui de cima do topo. E entendo que ele vai começar a trabalhar fazendo zigue-zagues, respeitando essa resistência e esse suporte. Essa é a visão que eu tenho quando eu tenho esse movimento e também quando eu tenho o MACD vindo de um patamar muito alto, ele ainda não tocou na linha zero, pelo menos, para me dar aí uma graça. Então, feito isso, olhado o Dow Jones, eu não acredito que ele vai subir, tá? Acredito que ele vai andar de lado dentro desse retângulo que eu já fiz aqui. Falado do Dow Jones, vamos falar do aniversariante do ano, que é o S&P
só que na sua ETF, que faz 30 anos, fez 30 anos agora em janeiro, a ETF mais antiga que tem aí, ela faz também um movimento muito parecido e o desenho igualzinho que eu acabei de fazer lá no Dow Jones. Fez um novo topo, fez um novo fundo, está testando esse topo aqui, mas eu não acredito que ele vai para cima, eu acho que ele vem aqui para baixo, enroscando aqui na zona bipolar, né? E podendo voltar a tentar lá em cima e fica oscilando dentro desse retângulo que eu também já desenhei em alguns vídeos para trás. É só você olhar os vídeos para trás, você vai ver eu desenhando isso daqui, tá bom? Não desenhei isso aqui e vim falar com você não. Eu desenho junto com você em todos os vídeos dominicais que eu faço de Position Trade, tem uma playlist aí, vale a pena você olhar. Então aqui a gente tem a visão de um papel que está querendo assumir uma tendência de alta, precisa romper isso daqui, não rompeu, e o MACD vindo de um patamar muito alto, ainda longe do eixo zero. Para mim, ele não vai fazer esse movimento de alta não, tá? Essa é a minha leitura, a minha interpretação. Se ele for, ele tem todo o direito de ir e eu tenho todo o direito de não ir junto com ele, porque a minha leitura aqui não me permite compras nesse papel desta maneira. Olha só meu indicador, veio verde, 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 aqui acendeu vermelho e agora acabou de acender verde de novo. Opa, isso já também é um sinal aqui do indicador. Então todos os sinais que eu tenho, que eu costumo olhar, que eu olho, estão me apontando o quê? Ou queda ou lateralização, não alta. Nenhum dos sinais estão apontando alta, beleza? Então feito aí do SPY, ou do mais conhecido carinhosamente como Spider. Vamos falar então do QQQ. QQQ é também uma ETF, só que da Nasdaq. Gosto muito de olhar esse papel, ele me mostra só como é que funciona o indicador F34. Ó. É sempre verde, compra, 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 acendeu o vermelho, começa a venda, 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 que também está na região de venda. Essa é a situação que eu sigo, o modelo de trade que eu faço. É assim, indicado aí pelo F34, ele vai me dando os pontos de entrada, né? Sempre quando o preço está trabalhando aqui, né, com a região da zona bipolar de verde, eu procuro por compras, e quando está trabalhando na região de vermelha, eu procuro, na zona bipolar vermelha, eu procuro por vendas. Essa é a visão que eu tenho, é a forma que eu trabalho. Agora, preste bem atenção, eu tenho aqui o MACD num patamar também muito alto, ele vem caindo, está longe do eixo zero, ele precisa pelo menos passar para baixo um pouquinho, para daí virar aqui para cima e eu poder começar a pensar em compras. A gente tem aqui mais ou menos um canal de baixa, ameaçado de estourar, mas o cenário é muito parecido com aquele que eu vi no Dow Jones e no SPY, tá bom? Eu não vejo alta aqui, até porque ó, tá tudo vermelho, não tem troca de sinal ainda, não tem nada. Eu só tenho um rompimento de um topo aqui e que mesmo assim pode ser refugado, porque eu não tenho ainda confirmação dele, ó. O candle que rompeu não teve a sua máxima rompida ainda e por aí vai, tá bom? Não estou feliz querendo comprar, estou ainda olhando para vendas, tá? QQQ. E aí a gente vai falar agora do papel que eu separei para você, que é MEAL3. MEAL3 é um papel interessante que me chama atenção, vale a pena muito observar isso aqui, porque você vai entender. Quem já é mentorado aí, que faz mentoria comigo e que já tem acesso a esse indicador, vai poder ter aí mais uma ilustração de aula. Quem não tem, vai entendendo como é interessante operar com o meu indicador, com o F34. Dá só uma olhadinha. Eu tenho aqui o desenho, né? Tá vermelho, veio vermelho, veio vermelho, veio vermelho. Agora ele acendeu verde. O que eu faço? Ele subiu e agora ele está exatamente numa região que probabilisticamente ele forma fundo, que quando ele está verde ele desce para fazer o seu pullback e deixa o seu fundo e começa a subir. E olha a outra situação que me corrobora com isso. O MACD vem de uma região abaixo do zero aqui de fundo, né? Está bem abaixo do eixo zero e ele acaba de cruzar o gatilho, né? Essa linha verdinha aqui cruzou a linha branca, mostrando que ele está numa tendência de alta. Então eu tenho tudo isso daqui confirmando. O indicador F34 está verde, o movimento agora de correção está no ponto que probabilisticamente forma-se um fundo. Olha só, aqui probabilisticamente forma um topo, formou um topo, aqui acendeu verde, né? Aqui formou um topo, aqui formou um topo e logo foi rompido, perdido, mudando a tendência. Aqui agora, como está verde o indicador F34, eu vejo a possibilidade estatisticamente, porque eu tenho isso através de estatística, dele formar um fundo. Pode falhar? Claro que pode, tudo pode falhar e ele vir cair aqui para baixo. Mas normalmente
ele forma um fundo. Ainda mais que eu tenho o MACD aqui virado para baixo e tudo mais, tá? Essa é a visão que eu tenho. Então aqui você vai ter que pensar num stop, né? Lembra que eu estou falando de position trade, então é semanal, que eu estou olhando o stop no semanal para position trade gira em torno aí de uns 30%. Aqui está uma ótima posição, está dando aí 30%, exatamente onde eu estou posicionando os 30%, bem abaixo do fundo aqui, para ter uma margem de segurança. Mas normalmente nunca pega, né? Porque o mercado vem, não rompe direto, assim, ele não cai direto aqui para pegar o stop direto. Ele vem trabalhando, fazendo alguma coisa assim, e até então esses zigue-zagues aqui a gente já sobe esse fundo aqui para cima. E aí diminui muito o seu payoff. Essa é a forma que eu opero, seja day trade, swing trade, position trade. Por isso que eu falo com você que é importante determinar outras fontes de renda. Isso é muito importante, beleza? Dessa maneira eu vou falando aqui com você sobre um outro papel que eu também separei para ilustrar de forma educativa como eu opero o indicador F34. Seja, para você que não tem o indicador F34, vai vendo como é interessante que ele medita os pontos de entrada, onde é que eu ponho stop, como é que eu sigo e surfo a tendência, ou para você que já tem e sabe, tem todas essas instruções aí, você já vai recapitulando todas as instruções que a gente já passou ao vivo, junto, fazendo a mentoria. Eu vou falar aqui de um outro papel, que eu separei, que é Login 3. Login 3, né? Login 3. Olha lá como é que ele vem. Ele vem aqui, né, se mostrando bem interessante. Acendeu o verde aqui, estava vermelho. Aí acendeu o verde, eu procuro por compra, 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 procuro por compra. E aqui ele está embananando, né? Se ele perder esse fundo aqui, eu tenho que sair fora. Então, se eu comprei por aqui, né, eu estou com essa alta aqui de ganho já no bolso, né? Se eu não coloquei nada no bolso por aqui, por aqui, por aqui, com parciais, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho um indicador que me faz surfar tendências. Ele ainda está verde. Agora, olha só, eu tenho o indicador MACD. Veja a altura desse topo do MACD, a altura desse topo aqui da linha do MACD e olha a altura onde ele está agora. Está acima, né? Você está vendo que está acima? Ele está um pouquinho acima. Então, a gente vê que ele está num patamar nunca antes navegado, está num patamar bem alto. E isso me faz não querer muito comprar. Então, eu estou entendendo realmente que ele está fraquejando. O que ele pode fazer aqui agora? Fazer movimentos zigue-zagues descendentes, deixando esse topo aqui mais baixo do que esse, que é mais baixo do que este, e romper este fundo aqui. E aí a gente tem aqui um zigue-zague descendente, fazendo aí um pivô de baixa, beleza? A gente pode muito bem ter essa virada de tendência aqui e que a gente visualiza logo, ó. Eu tenho esse movimento bem longo aqui pelo indicador que surfou uma tendência, tem o indicador MACD que já vem me dando que ele está num patamar nunca antes navegado, no nível de altura dele aqui bem elevada, e isso pode ser que jogue o preço para baixo. Essa é a visão que eu tenho para login, beleza? Então vamos falar agora de um papel americano que chama Google. Eu gosto muito do Google. Olha lá como está, mesma situação, aliás, muito parecido. Olha como funciona o indicador F34. Se eu pegar esse daqui, foi a crise de 2020, né? Lá em março de 2020, ele estava, acendeu verde aqui, bateu aqui, comprei aqui. Surfo isso tudo aqui, bateu, comprei mais. Veio aqui para cima, depois voltou aqui para baixo, posso ter comprado mais. Veio aqui para cima, voltou aqui para baixo, rompeu. Então, eu stop toda essa compra, essa daqui, essa daqui, essa daqui. O que eu ganhei, né, daqui de baixo, dessa compra daqui, vamos supor que eu tenha feito ela aqui, até lá em cima, 110%, estou falando do Google, 110% foi o ganho. E agora? Agora ele cruzou para baixo, acendeu vermelho, olha lá, tem a zona aqui, bipolar, mudando de cor, de verde para vermelho, eu vendo aqui. O que eu já ganhei na venda aqui, se eu fiz essa venda, né? Eu já ganhei aí 27%. E agora? Agora ele acabou de sair de novo do eixo da venda, olha lá, o eixo da venda é qual? Esse eixo aqui que é determinado pela zona bipolar, quando ela está acesa de vermelho, aqui dentro é a região de vender, quando ela está verde, aqui dentro é a região de comprar. Simples assim, por isso que eu falo, vem descomplicar sua forma de operar, tá bom? Dessa maneira, assim, eu vejo venda para Google e eu tenho também o MACD elevadíssimo, num patamar nunca antes navegado. Pode olhar para trás, a gente não tem esse desenho do MACD neste nível aí, tá? Então, ele está muito alto, já vem cedendo, está longe ainda do eixo zero. Dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho no canal falado como operar o MACD, que eu vou deixar aqui no card para você o link, né, o cardzinho do vídeo. Vai lá depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá e dá uma olhadinha para você entender como é que eu olho
esse seguidor de tendência, mas eu olho também como oscilador, faço os dois papéis, beleza? Vamos falar então de um outro papel americano que eu separei para você, gosto bastante, está trazendo bem informações educacionais para a gente aqui, olha lá. Eu tinha falado em vídeos anteriores, deixado essa linha branca aqui, que se superada desse topo aqui, se ela fosse superada, ele iria reverter a tendência dele, né? Fazendo aí um pivô de alta. Tá feito aí, ele já rompeu. Agora, o que ele está fazendo? Ele está voltando para onde? Para a zona bipolar, que é esse eixo aqui. Esse patamar de preço aqui é região que, estatisticamente, ele marca um fundo para fazer aí a outra perna de alta. O que me chama a atenção é que o indicador MACD veio de um patamar muito alto, sim, cumpriu o papel dele, mas ele está no eixo zero, né? Na verdade, ele nem chegou, está no 11,49 aqui, ele nem chegou ainda no eixo zero. O que me permite dizer que esse preço aqui pode descer, jogando um pouquinho para baixo aqui o MACD, né? E aí sim, vai trabalhar um pouquinho aqui embaixo, enquanto isso o MACD cai mais um pouquinho, mas eu gostaria mesmo que o MACD caísse mais aqui para baixo. Agora, ele pode não cair e reverter, virar a situação, tá? Então aqui, trabalho aqui um pouquinho, eu acredito que vai demorar um pouco para Meli engatar essa virada de tendência, esse pivô de alta aqui que ele está fazendo. Acredito que ele vem aqui para dentro dessa região da zona bipolar, trabalha por aqui, ameaça cair de novo, fica por aqui lateralizando e depois começa a assumir uma tendência de alta ao longo do tempo para o MACD dar uma baixadinha aqui mais, aí o gatilho dele cruzar para cima, aí seria interessante a gente começar a montar posições. Já dá, talvez, para começar a montar posição dentro da zona bipolar, que está quando esse preço cair aqui para baixo. Mas, pela altura do MACD no eixo zero aqui, eu ainda esperaria um pouquinho mais. Essa é a visão que eu tenho, é assim que eu opero, dessa maneira que eu analiso, tá bom? Estou explicando para você como eu olho. Se você tem o indicador F34, já deve ter recebido essas instruções, mas estamos reforçando aqui. Se você não tem, é interessante você poder olhar aí com outros olhos, porque depois do carnaval, o preço da mentoria, o custo do investimento que você vai fazer para receber a mentoria e ganhar gratuitamente, né? Isso daqui faz parte, entra como um brinde, né? Na mentoria, o indicador F34, tá bom? Falado tudo isso, eu acredito que eu já tenha falado aqui com vocês todos os papéis que eu separei, exceto o Bitcoin e o Ethereum. Então vamos aqui já falar do Bitcoin, olha só como é que está aqui o movimento olhando pela média Tilson AT19, vermelho, ó, apontando para baixo, o preço veio no zigue-zague, cruzou ela aqui, né? Bateu nela, vendeu, veio zigue-zague, bateu nela, vendeu, agora cruzou ela para cima. Só que ela ainda está acesa de vermelho, olha a pontinha dela aqui acesa de vermelho. A gente pode perceber que a tendência ainda é de baixa por conta dos zigue-zagues descendentes. A gente não tem ainda o rompimento aqui para cima. E eu visualizo fortemente o retorno dela, pelo menos até a média Tilson, quiçá ela vir passar aqui para baixo, tá bom? Não vejo nada de alta, não tem nada para mim apontando alta, ok? Essa é a visão realmente que eu tenho aqui sem alta. Bom, o MACD, estou caçando o MACD, ele está aqui em cima. O MACD tem que ficar aqui embaixo. O MACD, ele está numa posição ainda um pouco longe do eixo zero. Eu acredito que essa média azulzinha aqui venha mais para baixo junto com a branca. Quando tiver aqui embaixo, aí sim interessante a gente observar o cruzamento dessa média azulzinha quando ela passar para cima aqui do MACD, né, da linha branca do MACD, aí a gente pode sim pensar numa compra olhando o cenário aqui, se estiver trabalhando com zigue-zagues ascendentes. Por enquanto não tem nada disso, está longe disso, é venda, 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 tá? Não estou visualizando nada. Vamos dar uma olhadinha como que está o Ethereum. Então vamos ver aqui o Ethereum, muito parecido, né? Bem parecido. A gente está vendo aqui zigue-zagues descendentes, bateu na Tilson, vende, aqui ele cruzou a Tilson para cima, falta ainda romper, fazer zigue-zagues ascendentes, aí isso aí não tem, o MACD também ainda nesse patamar longe do eixo zero, ele precisa começar a trabalhar para baixo, a linha azul também tem que vir aqui para baixo, no momento que ela cruzar a linha branca, a gente começa a procurar por aqui movimentos de zigue-zagues ascendentes para a gente comprar. Essa é a visão que eu tenho também de tiro, por hora eu estou vendo queda. Essa é a situação que eu olho, o formato que eu vejo, dessa maneira que eu opero, tá bom? Eu espero ter de coração te ajudado, eu vou deixar alguns outros vídeos aqui em volta
para que você possa continuar comigo aí. Se você gostou, se eu conseguir trazer algum insight para você, dê o seu joinha aí. Se não é inscrito já, aperta o botão em inscrever-se para você continuar assistindo os próximos vídeos, ser notificado, clique no sininho para que ele te avise quando subir o vídeo e você não ficar de fora, tá bom? Um grande abraço, desejo de coração, fique com Deus aí, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Assista esses vídeos aí que estão legais, tá? Tchau, fui!